Olá, bom dia, minhas amigas, meus amigos. Hoje, quarta-feira, dia 22 de julho, dia em que comemoramos a aprovação ontem na Câmara Federal da PEC do Fundeb, que agora vai ao Senado. E ontem, o governo federal finalmente apresenta uma das suas propostas de reforma tributária. E, por essas coincidências positivas, hoje, dia seguinte, já havíamos marcado, e estamos aqui com aquele que é considerado o papa da reforma tributária, ele que é economista, importante economista, um grande político, foi deputado federal e é o autor intelectual da PEC 110, que tramita no Senado Federal. E está aqui hoje atendendo gentilmente o nosso convite para conversar sobre essa PEC e um pouco sobre essa proposta apresentada ontem pelo governo federal. Bom dia, deputado Rauli. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Está conosco aqui hoje. Bom dia, Marcos. Bom dia, Espada. Bom dia a todos os seus participantes deste evento. É um prazer muito grande conversarmos um pouco sobre o que está acontecendo, principalmente com a proposta do governo de ontem, à luz do que tem na Câmara e no Senado de reforma tributária. Então, nós estamos analisando ainda, não deu nem tempo de abrir, né, o texto do governo, só estamos lendo o que foi apresentado pelo próprio Tostes ontem, né, pela Canado, mas já temos assim uma boa avaliação para poder colocar aqui para vocês dois, né, Febrafite, o Espada, que é a associação também do Estado de São Paulo dos auditores, e você que é membro da OAB aí de São Paulo também, né? E da OAB do Brasil. Prazer muito grande. Muito obrigado. E está conosco também um querido amigo, o presidente Rodrigo Espada, presidente da Febrafite e da Afresp, entidades que pegam os agentes fiscais estaduais. Bom dia, Rodrigo. Obrigado também por ter aceito o nosso convite. É uma alegria estar com você hoje aqui. Obrigado, doutor Marcos. Alegria minha, eu que agradeço a gentileza de me incluir nesse seleto grupo de participantes dos seus debates, que a gente acompanha com muita... sempre que dá tempo, a gente acompanha com muita alegria, muito proveitoso, e também é uma honra estar do lado do nosso deputado Raul, que a gente já participou de inúmeros debates juntos, né, deputado? E sempre com o mesmo espírito público de construir um país melhor, e a reforma tributária é, neste momento, a bola da vez, né? Como o doutor Marcos falou, uma feliz coincidência de a gente marcar essa live no dia seguinte, e um dia histórico, porque nós temos a reforma tributária sendo discutida no Congresso, uma reforma tributária que espera desde a Constituição de 88, desde 89 começou a discutir reforma tributária no Brasil. Um fato novo foi que as casas criaram uma comissão. Aqui. Então, tentando convergir a política, e também agora o governo federal apresentou finalmente, muito esperada, a sua proposta, ainda em linhas gerais, porque ele não apresentou a proposta completa, apresentou a primeira das 4 fases, mas é o que está sendo discutido nesse momento, que é a tributação sobre o consumo. Muito bem, obrigado, Rodrigo. Deputado Raul, o som está desligado. Ah, sim, pois não. Eu passaria de cara do querido deputado para ele primeiro contar um pouquinho esse histórico da vivência dele no Congresso, na Câmara, o seu sentimento em relação à demanda social e política sobre a reforma tributária, esse conflito é inevitável entre os entes federativos, cada um, evidentemente, defendendo os seus próprios interesses. Enfim, é um cenário difícil de compor, né? Apesar de todo mundo hoje estar convencido de que precisa ter a reforma tributária, né? Bom, Marcos, Espada, nós temos um erro que eu considero estrutural, que vem desde 1965, com a criação, né, do ICMS e ISS-IPI, que foi o desmembramento da base do consumo entre o município, o Estado e a União. Quer dizer, os modelos clássicos de IVA, eles tratam a base como um todo, né, serviços e bens.
O IBGE estima que tenhamos no Brasil mais ou menos 1 milhão de itens de bens e serviços que são tributáveis, né? Podem ser tributados. Inclusive, todas essas novas tecnologias que existem são base tributária do consumo, né? Do IVA internacional, ou agora com a nova nomenclatura que está sendo dada internacionalmente, e nós adotamos de IBS, não mais IVA, né? E não mais Imposto de Circulação de Mercadoria, como era o ICMS. Nós passamos a adotar a nomenclatura internacional, Imposto sobre Bens e Serviços, que é a nossa proposta. Então, como em 65, a Emenda Constitucional 18 criou o atual sistema, deu para os municípios a base do serviço. Mas o serviço, naquela época, era muito pequeno, né? Perto do conjunto da economia. A agricultura era muito alta, a participação no PIB, né? A indústria muito alta, e etc. E, a partir, né, daquela época, principalmente a partir de 1988, que o Constituinte acabou dando uma participação maior para estados e municípios no imposto de renda, IPI, e tirou das mãos do governo federal os 5 tributos seletivos monofásicos, o sistema ficou pior ainda, né? O nosso sistema é anarco-caótico, um verdadeiro Frankenstein funcional, do ponto de vista jurídico, é um Frankenstein jurídico. O que aconteceu é que a base do consumo, que é o que está sendo focado pelo governo, ela não focou a base renda ainda e nem a base patrimônio, tá? E ela tem focado também a questão da folha de pagamento. Mas, de concreto, o que ele apresentou ontem, né, 2 tributos e talvez mais um, que é o PASEP, que incide sobre estados e municípios, e que só o PIS/COFINS representa um pouquinho menos de 30% da base do consumo. Quando você soma a base do consumo que nós temos hoje, ISS municipal, CMS estadual, e os tributos federais, IPI, PIS, COFINS, CID, Salário Educação, IOF, PASEP, que são tributos da base do consumo, nós chegamos a uma arrecadação próxima de 14% do PIB, ou seja, 42% da arrecadação nacional, aproximadamente, com base no ano de 2015. Se ele reforma só o PIS/COFINS, ele está reformando 29,85%, 30% desta base do consumo. E do todo da reforma tributária, menos de 20%. Então, a experiência que nós temos no Brasil, de 88 para cá, quase 20 mini-reformas fatiadas foram feitas. Só 2 foram benignas, que foi a do Super Simples, que criou o Super Simples, que eu tive a honra de ser relator, e a lei do ICMS, que é a Lei 87/96, chamada de Lei Candir, que eu chamo de Lei das Exportações. Esta Lei Candir fez do Brasil o maior exportador de commodity do mundo, que esse ano nós passamos à frente, e de soja também, além de outros produtos in naturas, somos os maiores produtores e exportadores do mundo. E a lei do Super Simples, né, é a maior lei de inclusão econômico-social da história, né? O Super Simples hoje beneficia 6 milhões de empreendedores com as suas micro e pequenas empresas, que representa mais de 90% dos negócios no Brasil. E 8 milhões de autônomos que receberam o microempreendedorismo individual e mais de 50% do estoque de emprego. Então, essa experiência acumulada nos credencia a dizer que a reforma tributária tem que ser feita de forma sistêmica, ela não pode ser feita parcialmente, porque quando você foca um pedaço do sistema tributário, como é o caso só do PIS/COFINS, né, você está aumentando a complexidade. Embora o objetivo do governo seja simplificar o PIS/COFINS, quando ele trata de alíquotas, né, e começa a esmiuçar os problemas que você tem que dar tratamento diferenciado dentro da base do consumo de bens e serviços, aí estabelece uma nova complexidade. É melhor você tratar a base de consumo como um todo, um só imposto de bens e serviços,
dual, né? Quer dizer, o que é o dual? É bi, né? A União vai ter o seu IVA, o seu IBS, né? IVA é nome genérico, né? Vamos lembrar isso. IBS é o nome que está lá no texto constitucional, tanto da PEC 110 quanto da 45. Nós trataremos, e os estados e municípios com o seu comitê gestor, com o seu IBS. Uma lei só constitucional, repetindo o mesmo texto, e uma lei complementar só para reger o IBS nacional. Fica muito mais fácil, muito mais limpo, mais tranquilo. E não deixar nenhum tributo da base de consumo para trás. Tem que ser eliminado. Em 88, quando os estados e municípios conseguiram tirar da União, na Constituinte, 25% do IPI, 15% do imposto de renda e os 5 tributos monofásicos, né, sobre transporte, minerais, energia, combustível e telecomunicações, a União Federal se vingou ao longo dos anos, criando aí o PIS, o COFINS, a CID, o IOF, etc. E aí o sistema complicou. A União Federal, de 88 para cá, aumentou a carga tributária brasileira de 22,8% para 33%, 35%. Só ela, sem ter nenhuma participação de estados e municípios. Então, o que acontece nesse momento? Que ela matou a carga tributária do consumo, matou e continua matando os negócios no Brasil. Mata as empresas, consequentemente, mata os empregos e também o salário desses empregados, que está cheio de carga tributária na folha, né, que acaba diminuindo o salário líquido. E, por sua vez, como a carga tributária é muito elevada sobre o consumo, ela descarrega tudo nos preços, sendo que quanto mais pobre ganha menos, paga mais impostos do que os ricos. Então, esta complexidade é como se você entra no hospital com comorbidade, além além da pandemia do Covid, acaba te dando problema no coração, te dá no pulmão, né? Dá problema nas pernas, na circulação, nos braços, etc., e na cabeça, e você vai lá e fala, não, eu só vou curar uma perna. Né? Não, você tem que tratar de forma global, né? Holisticamente. Por isso que, mas, de qualquer maneira, Marco, eu dou boas-vindas ao PL. Por quê? Porque, finalmente, temos um projeto, um pré-projeto de lei para regulamentar o IBS nacional. Claro que está muito longe ainda da nossa proposta da PEC 110, que é abrangente, simplificadora radical, tem tecnologia 5.0 na cobrança, né, do imposto eletrônico online, com crédito financeiro, é uma mudança radical de paradigma da cobrança do tributo no Brasil, e tem a parte social, que eu chamo de fraterna e solidária, para fazer justiça fiscal, que é diminuir a carga tributária das famílias mais pobres, realocando essa carga para as famílias mais ricas. Então, inicialmente é isso. Rodrigo, você preside uma entidade importante que diz respeito aos profissionais dos agentes fiscais dos estados. A questão tributária do Brasil, ela pode ser atacada sobre diversos francos, né? Diversos, inclusive o financeiro, né? Que representa o tributo para a sociedade do ponto de vista de retorno. Mas eu perguntaria nesse momento para você, um dos pontos tocados pelo deputado Raul, que é a questão da complexidade da administração tributária. Era possível, e o único avanço que nós tivemos foi o Super Simples, né? Que, inclusive, criou essa modalidade de um trabalho conjunto entre o fisco estadual, federal e municipal, que é importantíssimo. É possível mudar essa complexidade? É possível ter um sistema mais organizado e que onere menos, não só o contribuinte, mas o próprio Estado? Me permita acrescentar algo, e deputado também. Nós temos 100 milhões de processos no Brasil, processos judiciais. Dos 100 milhões de processos judiciais, 50 milhões são executivos fiscais. Fora outras ações propostas pelos contribuintes discutindo incidências tributárias, para mostrar o que está representando essa estrutura tributária
até sobre esse aspecto, o interesse da própria justiça. Rodrigo. Tá certo, vamos lá. Boa pergunta, excelente. Eu gosto muito de falar desse tema também, doutor Marcos. Eu vou falar para o telespectador aí, porque tanto o Raul, que já foi secretário da Fazenda, quanto você, advogado, sabe bem que a administração tributária é quem operacionaliza o sistema tributário, mas ela age sempre de maneira plenamente vinculada. Até o artigo 3º do CTN, que é a definição do tributo, né, diz que a gente tem que cobrar uma atividade administrativa plenamente vinculada. Não tem qualquer discricionariedade na nossa atividade. Por isso, posso dizer que esse sistema tributário anacrônico, complexo, disfuncional, ele gera várias vítimas e, dentre elas, a própria administração tributária. Muitas vezes a sociedade pensa, como nós que estamos aplicando a legislação tributária, que nós somos os autores, né? Os vilões, os algozes, o carrasco que puxa a alavanca da guilhotina. Mas não é verdade. Nós somos tão vítimas quanto a sociedade, porque nós ficamos adstritos ou reféns a um processo político. O processo político que determina a legislação. E o nosso papel é cumprir a lei e cobrar a cada um o que a lei determina, nem mais, nem menos. Então, nós que temos que aplicar esse sistema tributário disfuncional, nós vivemos essa crise em sua máxima intensidade, que nós vivemos de dentro do sistema operando, e ainda recebemos o reflexo da imagem pública desgastada por operar, ou por implantar, ou por aplicar um sistema tributário que ele como já foi dito, caótico e com custos de conformidade elevadíssimos. E aí vem ao ponto que você disse. É possível simplificar? É possível trabalhar com mais harmonia? A própria Constituição diz isso, que tanto quanto possível os fiscos têm que trabalhar de maneira integrada, compartilhando cadastros, e isso ainda não foi feito. Alguns avanços tiveram, é verdade. Por exemplo, no âmbito estadual, o ENCAT, que é o Encontro Nacional de Coordenadores de Administração Tributária, fez um bom trabalho com a nota fiscal eletrônica. Em conjunto com a Receita Federal, o SPED também é um sistema informatizado, unificado, que ajuda bastante. Porém, o que eu tenho dito? Que para a gente ter um sistema unificado plenamente, que a gente possa trabalhar de forma simples, nós precisamos de uma legislação simples. Que a legislação complexa, ela abre brechas, tanto para litígios, porque a lei, ela é a linha que determina o que é lícito e o que é ilícito, o que é legal do que é ilegal. Precisa ter uma linha divisória precisa, que marque esses territórios. Nós não temos, nós temos milhões. Como foi dito, é uma legislação, só a tributação sobre o consumo. Tem mais de uma legislação tributária federal, porque tem o PIS, COFINS, IPI, CID. Depois tem 27 tributações estaduais e mais 5.000 e tantas tributações, leis tributárias municipais incidindo sobre a mesma base. Então, quando a gente tem milhares de linhas transpassando, cruzando, é muito difícil você definir qual é o lado da legalidade e qual não é. E abre margens para discussões jurídicas, abre brechas para sonegação, perde o país, e abre brecha também para corrupção. Então, perde também o país. Então, essa era a primeira pergunta que você tinha feito, você tinha emendado uma segunda que eu agora me perdi. Não, nesse contexto, trazendo, na verdade, eu trouxe uma informação, né? Que nós temos 100 milhões de processos judiciais no Brasil, desses 100 milhões, 50 milhões são execuções fiscais. É um absurdo. Os 50 milhões, uma parcela importante são ações que o contribuinte propôs contra o Estado, poder público, né? De municípios, estados e União, discutindo cobranças que o contribuinte entende devidas. Então, nós temos a maior parcela da utilização do sistema, sem dúvida nenhuma, por conta da situação fiscal, com o custo do aparelho judiciário para o próprio Estado, para o próprio poder público. Né?
exatamente isso. A gente, como tem muitas legislações, assim, uma coisa que eu já descobri é que as pessoas gostam de muitas coisas, a natureza humana é complexa, mas ninguém gosta de pagar tributo. E todo mundo quer pagar o mínimo possível. Quando você tem muitas legislações, sempre se busca pela via judicial, ou mesmo o fisco também tem, como não tem uma harmonização, cada fisco quer cobrar o seu quinhão, e muitas vezes o contribuinte não concorda, e gera-se esse passivo tributário enorme, e isso derruba o investimento no Brasil. Por quê? O que o empresário quer é a certeza do retorno do capital investido. É essa conta que ele faz. Quanto eu vou investir, quanto vai retornar. Quando você tem um passivo tributário, uma insegurança nos negócios, ele prefere não investir no Brasil e investir na Índia, na China, no México, na Argentina. E o Brasil vai perdendo importância no concerto internacional das nações. Você pega uma empresa internacional, os empresários, eles não entendem esse passivo tributário na contabilidade deles, que torna o retorno, né, um negócio muito inseguro. Então, realmente é ruim para todo mundo e para o Estado também é ruim. A gente precisa de uma harmonização, uma legislação simples e que seja funcional, harmônica e trabalhando de forma cooperativa entre os entes, que aí um IVA dual, por exemplo, como o Raul estava falando, possibilita isso. Ou um IVA base ampla, um só também é possível. Raul? Oi, então, quais são a causa das iniquidades no Brasil, do sistema tributário, que começou em 67, né? Ele começou a ser implementado em 67, e depois eu faço uma outra linha divisória, 88 para cá, fizeram com que o nosso sistema tributário fosse o mais complexo, iníquo e injusto do mundo. O Banco Mundial faz uma aferição anual do ambiente de negócio de 190 países. O nosso lugar no ranking é 129 entre 190 nações. Quer dizer, nós somos a 9ª economia do mundo, temos o 129º pior ambiente de negócio do mundo e o pior sistema tributário, 184º. Quer dizer, isso é determinante na vida desse país. Qual país do mundo tem uma extensão de terras férteis tão boas quanto a nossa, né? Água abundante, ciclo de chuvas, né? Ótimo, clima ameno, 2 safras por ano, podendo algumas culturas até 3 safras por ano, extração de minério dia e noite, né? Que não para há muitos anos exportando. Isso é básico da formação da riqueza de qualquer país. Dessa riqueza que vem do campo, gera a riqueza na cidade e para o país, quando ele exporta. Então, mais da metade dos empregos hoje tem origem dos produtos do campo. Ora, mas o que acontece com o Brasil que não cresce, não prospera? Eu fiz um apanhado dos últimos 100 anos, desde do Império, desde a República, 1889, e achei alguns estudos do IPEA e outros estudos. O Brasil, do começo do século XX, do século passado, até 1980, teve um dos maiores crescimentos econômicos do mundo, taxas anuais de tigre, de 6,3%. Com a crise econômica mundial em 1981, o governo Figueiredo ainda, que era o ministro Delfim, o nosso PIB caiu naqueles 3 anos 8,5% negativo. Eu me lembro bem, porque tinha acabado de assumir a prefeitura de Cambé, aqui no Paraná, ao lado de Londrina, e tinha 42 indústrias quebradas, 16% de desemprego, que a prefeitura, não só a minha, todas estavam quebradas. Bom, e aí eu já era economista e comecei a estudar. 4 anos depois, virei secretário da Fazenda do Paraná, do governo Álvaro Dias, com 36 anos de idade. Aí me interessei demais pela questão tributária, microempresa, cooperativismo, as formas de enfrentar o grande capital, são 2 apenas, né? Fortalecer o cooperativismo,
com seus 13 ramos de atividades, e a micro e pequena empresa para defender das grandes corporações mundiais e nacionais. Então, eu passei a observar, e agora com os relatórios que eu tenho, de 1981 até 2019, o crescimento brasileiro médio caiu de 6,3% para 2,2%. Nos últimos 10 anos, Marcos e Spada, nós estamos com menos de 1% ao ano. Se você fizer o corte 2015 a 2019, nós estamos devendo 0,5 ponto ao ano negativo. Então, o que acontece? O sistema tributário brasileiro, com as suas iniquidades, inconsistência, complexidade, aferida pelo IBPT de Curitiba, Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária, detectou que foram emitidas, da Constituinte até agora, quase 6 milhões de normas e instruções tributárias. Então, é um caos, é um manicômio tributário jurídico. E esse modelo produziu, aí vem as consequências da causa raiz da desorganização do sistema tributário, com excesso de tributo e excesso de carga na base do consumo, com pouca carga na base de renda, gera 500 bilhões por ano de renúncias fiscais, que são concedidos pela União, estados e municípios às empresas. Não existe mais isso no mundo. Depois, a sonegação. O Brasil, com certeza absoluta, tem a maior sonegação fiscal do mundo. Várias entidades calculam entre 22% a 25% do PIB na informalidade, que deixa de arrecadar 7% do PIB, ou seja, mais que 500 e poucos bilhões por ano. Por sua vez, você acabou de falar dos 100 milhões de ações, processo na Justiça, mais de 50 são execuções fiscais, fora o contencioso das empresas contra o governo, que somam, alguns falam 3 trilhões, outros 4, outros 5. Eu estou sempre pesquisando exatamente de contencioso. E a dívida ativa famigerada, porque o sistema é declaratório, você declara que vai pagar e não paga, tem 3 trilhões acumulado. E o custo dessa conformidade é de 1% do PIB. Quando você soma tudo isso, você vê que a economia brasileira, pela graça de Deus, ainda funciona, mas ela está sempre com o voo de galinha. Você tinha, o crescimento do vigor de um tigre, como é a China até hoje e outros países do Sudeste Asiático, passou a ter voo de galinha, cresce e cai, e agora caímos no crescimento rabo de cavalo, só vai para baixo. Então, se você não matar as causas raízes, como diz o Miguel Abuhabi, não basta só a simplificação, como não basta fazer só PIS/COFINS, você tem que simplificar toda a base de consumo, a base de renda, recalibrar as duas bases com as suas cargas tributárias, que é um outro trabalho, outro esforço gigantesco, introduzir a cobrança eletrônica online no modelo Abuhabi, que acaba com a dívida ativa, acaba, zero, nunca mais vai ter dívida ativa, porque o imposto será retido no ato de cada transação de compra e venda, com crédito financeiro, que está lá no texto constitucional, inclusive o Brigagão me aconselhou lá em Belo Horizonte, já no ano passado, falou, Raul, coloca no texto a garantia do crédito financeiro para não ficar na esparrela do crédito escritural versus crédito financeiro. Está lá no texto, fizemos uma boa redação com a consultoria do Senado, também com a consultoria da Câmara, o apoio de inúmeras entidades. Então, a cobrança eletrônica online, com a nota eletrônica gera o boleto, o Estado, a União, Estados e Municípios, o sistema que vai dizer qual é a alíquota e qual é a quantidade de crédito que tem, não mais o contribuinte, como é feito hoje, o ato declaratório. Então, você muda o paradigma da forma de cobrança. E aí você vem reduzindo tributos sobre comida, remédio, água, esgoto, educação, saúde, para dar um tratamento que é dado em todos os países do mundo, que é um tratamento preferencial ao que é essencial à vida humana e o que é essencial à civilização brasileira. Essencial à vida humana é comida, remédio, água, esgoto. E essencial à civilização, e ao ser humano também, a educação e saúde,
que se você tributa muito, ele sai do sistema privado e vai para o público. Então, está bem claro. Tanto que a maioria dos países dá tratamento diferenciado para esses setores da economia. E fazer uma tributação um pouco menor no serviço e um pouco maior nos bens, que já é assim. Então, diminuir essa simetria, que hoje é muito grande, serviços e bens, mas também não igualar, como é outra proposta, fazer algo mais aproximado e fazer uma transição pacífica, garantindo a arrecadação da União, garantindo a arrecadação dos estados e municípios e não aumentando carga tributária para o contribuinte. Ao contrário, quando você implantar esse nosso modelo, a carga tributária vai desaparecer 7% do PIB de carga tributária, que são as gorduras trans, que estão embutidas nos preços consumidos pela população, mas não chega esse imposto nas mãos do Estado brasileiro. Eles ficam no incentivo fiscal, no declara e não paga, né, e etc. Sem falar na sonegação, que com o modelo eletrônico você pode reduzir já de cara metade dessa informalidade. Aí sim, se reduzir metade da informalidade, você pode aumentar o PIB declarado brasileiro de 7 trilhões e 200 para 8 trilhões e 200 já de cara. Haverá um crescimento só pela formalidade. Assim como foi no Super Simples, nós observamos quantos milhões de empregos foram formalizados pelo baixo custo da tributação das empresas que utilizavam mais mão de obra, principalmente na área da costura, aqueles setores que passaram a ter uma carga tributária menor. Então, resumindo, é isso. Concordo com o Spada, concordo com você, né, na mesma avaliação de que nós temos que fazer algo mais completo, total, holístico, não fazer reforma fatiada nunca mais. Quando você mexer no sistema, mexe para todo mundo. Eu quero desonerar computadores, eu vou desonerar para todo mundo. Eu quero desonerar comida para todo mundo, não mais para uma empresa só, 2 ou 10. Então, eu quero dar um tratamento diferenciado. A microempresa também tem que dar um tratamento diferenciado, a agricultura, a logística reversa, as questões socioambientais, tudo isso é padronizado internacionalmente pela OCDE, pelas diretrizes legislativas para o IVA europeu, o IVA da OCDE e do IVA europeu também. Deixa eu fazer 100% de acordo com tudo que o querido deputado falou. Deixa eu fazer uma outra pergunta dentro desse contexto. A pandemia descortinou, né? Mostrou um monte de mazelas da nossa sociedade que foram agravadas e com isso, fortaleceram, inclusive, os riscos e até a própria mortalidade da pandemia. Nesse contexto, o sistema tributário também, as suas mazelas foram evidenciadas pela pandemia, a começar até com a questão da arrecadação nesse período, porque o sistema tributário tem um peso enorme na atividade econômica. A atividade econômica, nesse momento, está com imensas dificuldades, e isso certamente é um ciclo vicioso negativo, né? Como é que foi a arrecadação nesse período da pandemia? Muito ruim, porque começou com o desemprego aumentou, né? As empresas pararam de funcionar, consequentemente, o próprio governo federal, estados e os municípios prorrogaram o prazo de recolhimento desses tributos. A diminuição expressiva da arrecadação de até 20%, 30%, e isso trouxe consequência. O governo federal fez, das 3 providências que ele tomou, uma foi muito bem, que é o atendimento à população, o dinheiro chegou, né? E eu tinha certeza que chegaria, porque o Brasil tem um dos maiores sistemas previdenciários público do mundo, e paga 35 milhões de aposentados, 5 milhões de BPC, 19 milhões de famílias no Bolsa, então já está acostumado a transferir renda para aqueles que necessitam. Só que, dessa vez, ele ampliou para quase 70 milhões de pessoas. Ainda tem uns 10, 15 milhões ainda no limbo querendo... Então, a parte do dinheiro para a população foi, isso ajudou a economia, por incrível que pareça, ajudou, movimentou, circulou dinheiro, mas notadamente nas áreas essenciais, como comida, né? Medicamentos e itens de sobrevivência, né? E diminuiu o consumo dos demais, até porque
têm sido fechadas as lojas, os shopping, etc. O segundo que funcionou bem é o dinheiro para os estados e municípios. Esse chegou e tem chegado, né? Não só para combater a pandemia, mas para manter as suas arrecadações equivalentes. Aí está gerando essa dívida que vai a 100% do PIB. E o terceiro, que é fundamental, o dinheiro para a população, para as empresas, que está indo a conta-gota, porque nós temos um sistema bancário, né, que só olha a empresa do ponto de vista da garantia real e do recebível. Se o banco, que é repassador do dinheiro do governo, mesmo com o fundo garantidor de crédito, né, do Sebrae Nacional, ele tem resistência de emprestar o dinheiro que não é dele. Ontem eu recebi uma denúncia do sudoeste do Paraná, de um amigo, né, que é jornalista e muito amigo, e eu até passei para frente. Ele vai lá no banco, o banco está exigindo dele uma série de... um cheque especial que custa X por mês, está exigindo um seguro, quer dizer que o juro que é para ser de 3%, 4%, alguns bancos estão elevando esse custo para cima de 10%. Isso é um vício que tem. Se a carga tributária brasileira atinge os mais pobres com 53,9% de impostos, direto e indireto, imagine esse consumidor de baixa renda que paga a maior taxa de juros do mundo no cartão de crédito, mais 400%, no cheque especial vencido, né, e no empréstimo direto, inclusive nas lojas. Então, o que dá para perceber na pandemia que o sistema tributário brasileiro, se tivéssemos feito a reforma lá em 2018, quando eu entreguei para o Rodrigo Maia, aprovada por unanimidade, a PEC 293, ela não podia estar, ela não estava tão completa quanto a 110 hoje, mas estava com 90% completa. Se tivesse votado em 2018 a PEC 293 da Câmara e votasse no Senado, a crise econômica, né, ela estaria sendo implantada o ano passado e esse ano já estaria bem adiantada a implantação, e a crise econômica que vai derrubar o PIB desse ano entre 5% e 8%, poderia ser uma crise econômica de 1%, 2% só negativa. E a recuperação econômica é muito mais rápida. Só para não monopolizar. A gente analisa as economias europeias e americana. Por que a economia americana, mesmo quando eles geram a crise, como foi a do subprime, ela é difícil de entrar na crise e a primeira que sai? Porque o sistema tributário americano é totalmente neutro para a empresa. Ele não afeta a concorrência entre as empresas, ele é totalmente neutro. No Brasil, ele é totalmente punitivo para o setor produtivo, que, por sua vez, descarrega toda essa punição nos preços relativos da economia. O que o Spada colocou é muito correto. O que discute por que o sistema tributário afeta tanta empresa, né? Porque ela afeta a formação relativa de preços. Quanto maior a complexidade da base de consumo, quanto maior a carga tributária da base de consumo, mais complexo fica a formação de preço relativo. Entendeu? Por isso que o Brasil não tem uma economia de mercado como deve ter. A economia do mercado brasileiro é predatória. Uma empresa quer matar a outra, porque se ele não fizer isso, ele não sobrevive. Ela é selvagem mesmo, né? É a lei da selva, né? Prevalece aquele que tem mais força, mais poder de convencimento para tirar mais benefício do Estado brasileiro para sobreviver. Por outro lado, aquele que não consegue, ele declara que vai pagar e não paga. O outro vai à justiça para ganhar um fôlego em um tempo. Então, e aí gerou todo esse manicômio, esse caos e esse Frankenstein funcional. Por isso que, se você não tratar holisticamente o paciente econômico brasileiro, pegar essa base tributária obesa, mórbida tributária, e não matar os 9, 10 tributos que tem na base de consumo e limpar a folha de pagamento, tem que deixar só a contribuição do empregado bem baixinha. Você transferir essa carga tributária de folha de salário, salário educação, sistema S, fundo rural, tem que jogar tudo para a renda e um pouquinho para o consumo. Com o mecanismo da devolução do imposto também
pela nota fiscal eletrônica Brasil, no modelo da nota paulista, ao invés de dar dinheiro para a classe média e alta, nós vamos usar esse mecanismo, tanto na PEC 45 quanto na 110, e o governo também está absorvendo isso, e o Rio Grande do Sul absorveu agora, fazer devolução de excesso de tributos incidentes sobre as famílias de baixa renda através da nota eletrônica, amarrando o CPF da pessoa na compra, né, para que ele tenha a devolução do imposto. Então, você tem que pensar o todo. Se você não pensar o todo, não mexa, porque só vai complicar mais. É isso que aconteceu nos últimos 30 e poucos anos. Rodrigo? Pode falar. Eu ia responder essa pergunta mesmo, porque essa pergunta é muito interessante, né? Realmente, a pandemia, ela só desnudou, revelou o principal problema do país. Um dos principais, vamos dizer, para não ser categórico, a desigualdade. A gente percebeu claramente que a gente tem um abismo social. Nós achávamos que tínhamos 30 milhões de pessoas desassistidas pelo Bolsa Família, o que mostrou pelo BPC que são mais de 70 milhões de pessoas que precisam do benefício. Então, a situação é muito pior do que a gente imaginava. E a pandemia também, ela mostra, né, que enquanto para a classe média, classe alta, esse isolamento social é tédio, frustração, estresse, o pessoal da classe baixa é fome, desespero, perda de emprego, e a situação tende a se agravar. A crise sanitária ela vai acabar, mas a crise econômica ela vai perdurar os efeitos por muito mais tempo. E o papel do governo federal nisso, ele é central, porque a arrecadação caiu para todo mundo. E aí, Marcos, tem estados que perdeu mais de 30% de arrecadação. E a situação dos estados já era calamitosa. Se você vê, nós temos mais de 7 estados com declaração de calamidade financeira. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, e a lista só cresce. Antes da pandemia. Antes da pandemia. É isso que a gente está falando, que a questão não é voltar como estava antes da pandemia, voltar ao normal, porque era ruim. A gente tem que aproveitar a oportunidade, a crise, para crescer, para fazer algo diferente. Mas o governo federal, diferente dos estados e municípios, ele tem instrumentos para poder essa questão. Ele pode emitir moeda. Num momento de recessão, dificilmente vai gerar inflação. Ele pode gerar títulos públicos, rolar a dívida, jogar para frente esse passivo por 20 anos, coisa que os estados têm limitação. Pode usar reservas financeiras, reservas cambiais que o governo federal tem para absorver esse momento de crise e agir com mais solidariedade. Só que o que a gente viu, Marcos, nessa proposta de ontem, nos preocupou. A proposta tem méritos, tecnicamente ela é boa, porém, como o Paulo falou, ela trata só de um pedaço pequeno, ela é muito tímida para resolver o problema com a amplitude que tem. E também o governo federal, ele, mais uma vez, resolve o seu e abdica do papel que ele deveria ter político. A União tem esse papel de harmonizar, de coordenar os entes subnacionais por um objetivo comum. E ele abdica desse papel de coordenação para poder jogar os estados e municípios à própria sorte, para debater isso no Congresso Nacional de forma política. E mais, ele aumenta a alíquota, o quinhão dele. Como o Raul falou, a União invadiu a base do pelo PIS e COFINS, que foi uma contribuição social que não tem repartição com os estados e municípios, e fica tudo para a União, crescendo isso, e agora crescendo mais, porque o que tinha-se de alíquota máxima, somando PIS e COFINS, era por volta de 9,2%. E eles colocam agora 12%. Como o Raul disse, a arrecadação do PIS e COFINS da base do consumo é 30%. O ICMS arrecada bem mais do que o PIS e COFINS. Ou seja, se a União já colocou 12%, se os estados quiserem aderir, eles têm que colocar pelo menos 18% para manter a proporcionalidade. E os municípios têm que colocar uma arrecadação também. Ou seja, com esse aumento da alíquota da União, vai inviabilizar.
Rodrigo, a situação é dramática. Que me chegaram, as empresas com lucro real vão ter um aumento da carga tributária dessa proposta do governo de 30%. E as de lucro presumido se falam em 170% de aumento com essa nova contribuição que está sendo criada. 170%. Meu cálculo é que a alíquota modal, né, se for 12 para todo mundo, só PIS/COFINS, mesmo que ele coloque o PASEP, que é muito pequenininho, é só 10 bilhões, né, não tem peso no global, ele levaria para 30%. Então, 30%, se a alíquota for 25%, a modal, como você se fala, é 7,5%. Se for 30%, que é uma base maior, ela seria 9%. Né? Eu calculo que uma alíquota modal, para substituir todos esses tributos da base de consumo, ficaria entre 25% e 30%. Porque você tem que dar tratamento diferenciado, tem lá uma série de outras questões. Hoje, a alíquota de bens, segundo a Fiesp e a Ciesp, é 55%. PIS, COFINS e ICMS. Tem um estudo lá na Fiesp, que eu uso nas minhas palestras, 55% é a alíquota que interfere no preço relativo da economia. Isso não quer dizer que esse 55% ele entre de arrecadação para o governo. Ali ele tem as gorduras trans, né, que são os incentivos fiscais, tem o declara e não paga, e etc. Então, ele deu uma turbinada, assim como ele já tinha feito com o PIS/PASEP, quando quem que era o secretário da Receita, foi feita a reforma do PIS/COFINS, que era só monofásica, né? Lembra? Aí nós fizemos o valor agregado e foi dada uma turbinada. A alíquota, essa alíquota de 0,65 com 3, ela passou a ser 3,65, 7 e pouco, e 9 e pouco, e 12. Então, já houve lá atrás um grande aumento de alíquota no PIS/COFINS. E se houver mais uma mexida nesse projeto, que, aliás, esse é um projeto antigo da Receita Federal, que remonta lá do tempo do Rachid e do Lula, da Dilma e do Temer. Então, eles já vêm. Agora, o que é bom, viu, Espada, viu, Marco? Que esse é um pré-projeto como base da discussão da regulamentação do IBS, juntando com o estudo que tem do CECIF, com os estudos de PL que tem lá na Câmara também, a consultoria da Câmara, e outros estudos, nós vamos fazer uma boa lei complementar. E vamos focar na proposta da Câmara e do Senado, que essa proposta, ela, vamos dizer assim, ela desafiou, né, o Senado e a Câmara. E a comissão mista, voltando a funcionar, presidida pelo Roberto Rocha, relatada pelo líder Aguinaldo, com 25 deputados, 25 senadores, com o apoio do Rodrigo, apoio do Alcolumbre, e eu tenho certeza que o ministro Guedes não vai se opor, nem o Tostes, nós vamos fazer a reforma que o Brasil precisa fazer, para tirar o Brasil do atraso, do 184º pior sistema do mundo, colocar ele entre os 10 melhores com a tecnologia de cobrança online, que vai acabar sendo um modelo de cobrança, porque uma coisa que muda no mundo nesses 5, 10 mil anos de história é a tecnologia. E nós estamos muito atrasados. A tecnologia já possibilita acabar com o fato gerador e o ato declaratório para você pagar impostos. E é um modelo que o Abu Dhabi desenvolveu, está muito, muito consentâneo, está muito moderno. Agora é preciso debruçar tecnologicamente sobre isso, ver todas as variáveis, se precisa fazer um teste para calibrar, porque hoje, infelizmente, a base tributária das contas nacionais do IBGE, e tanto que as contas da Receita Federal do Imposto de Renda Jurídica não bate, né? Então, não tem nem como calcular uma previsão de alíquota modal. Eu tenho a certeza, viu, Espada, viu, Marco, de que a alíquota para o novo IBS global, tanto quando a gente definir, vai ser muito menor, porque tem a base do IBS vai expandir tanto, vai atingir qualquer transação de compra e venda
feito com cartão de crédito ou outro meio de pagamento financeiro. Porque o modelo de cobrança sendo mudado do regime contábil para o regime de caixa, o regime financeiro, é uma mudança radical, não escapa a ninguém. Eu assinei o Spotify, eu paguei meus 37 reais ou dólar, não sei quanto que é o Spotify, mete lá 20%, 15%, 30%, acabou, está cobrado. É o Uber, passou o cartão, cobrou, a não ser com as operações em dinheiro. E dá mais, Rodrigo, e dá mais transparência também, né, Rodrigo? Isonomia, né? A gente não sabe quanto paga de tributo. Embora haja previsão constitucional desde 88, né? A transparência na carga tributária até hoje não sabemos, né, Rodrigo? Exatamente, Marcos. Essa é a questão central, sabe? A opacidade do nosso sistema. Porque o sistema tributário é o financiamento das próprias atividades públicas, que nem eu falei. Os estados estão quebrados e a gente sucumbe em quais atividades? Nas que são de competência dos estados. A segurança pública é competência dos estados, a polícia militar, os presídios é de competência dos estados, a educação é dos estados. Se os estados vão mal, todos esses setores vão mal. E a gente não consegue, com a opacidade do sistema tributário, fazer o necessário controle social, saber quanto a gente paga e quanto a gente tem de devolução do serviço público para a população. Se ficar transparente, todo mundo saber quanto está pagando, o debate vai para as urnas. Lá na campanha, o candidato tem que falar quanto ele vai cobrar na alíquota do ente que ele está concorrendo e o que ele vai dar de retorno para a sociedade. E fica mais fácil fazer esse controle social que é necessário. E como o Raul falou aqui, né, é importante que todos paguem, porque onde todos pagam, todos podem pagar menos. Hoje, onera muito alguns, porque muita gente não paga, tem benefícios, fica de fora do sistema. Então, super importante, eu acho que é um avanço. O Toches também colocou, viu, dentro do que você tinha perguntado, Marcos, a possibilidade de uma declaração pré-feita. Se a gente tiver um sistema tributário simples, hoje, com os mecanismos que o fisco tem, nota fiscal eletrônica, SPED, nota fiscal ao consumidor, é possível a gente entregar para o contribuinte, como o Raul falou, não ser um sistema declaratório, e sim de ofício, como a gente recebe a guia do IPTU, a guia do IPVA, receber a sua guia do IBS. O fisco vê tudo que você comprou, tudo que você vendeu e faz o confronto e o cálculo e te entrega pronto, sem risco, sem contencioso, quanto você tem que pagar. Aí você tem um prazo, 30 dias para pagar, ou questionar, recorrer, sem problema. Mas é importante essa simplificação e essa transparência. Deputado Raul, década de 90, final da década de 90, eu participei de um evento com o professor Oldman, de Harvard, que era o maior especialista, eu creio que não esteja mais vivo, porque ele tinha mais de 80 anos naquele momento, 20 anos atrás. E eu lembro de estar numa conversa com ele, ter dito que o Brasil tinha todas as declarações de imposto de renda feitas por meio eletrônico. Não existia no mundo algo parecido, né? 100% das declarações. Está certo que era obrigatório, não era facultativo, né? Então, a tecnologia, nós, na área fiscal, nós temos usado a nota fiscal eletrônica, é outro exemplo, né? Mas é impressionante como nem isso a gente consegue utilizar bem, porque continuamos deixando margens aqui e ali. Agora, deixa eu perguntar, tem muito tema. Então, a reestruturação tributária, a reestruturação da administração tributária, né? Agora, tem um tema que o deputado tocou brevemente e que eu queria reforçar. Nós já estamos chegando no finalzinho, mas acho que é importante reforçar, que é o descontrole que foi gerado ao longo dos anos de todas as isenções, nós fomos abrindo mão sem ter noção do que isso representava em termos de carga tributária. E, ao lado disso, nós temos algumas questões estruturais que são muito difíceis de enfrentar. Zona Franca de Manaus. A Zona Franca é um problema.
porque politicamente não se consegue enfrentar aquilo. Eu não sei, inclusive, se o custo daquilo não é tão grande que um investimento direto naquele espaço não favoreceria muito mais os cidadãos de lá e com um custo menor para o Brasil. Essa é uma questão difícil de enfrentar, né, deputado? E eu queria colocar uma outra, duas rápidas, porque ele está acabando. Perguntar se o clima hoje há um consenso para a reforma tributária, sempre existiu, mas se há um clima de empatia maior, vamos dizer assim, por parte dos entes todos envolvidos na reforma, porque alguns vão ter que abrir mão de uma parte, outros vão receber um pouco mais, mas se há um clima mais favorável hoje para enfrentarmos de vez essa reforma tributária tão sonhada, tão necessária, e que o deputado buscou construir com essa sua capacidade de diálogo que tem durante o período lá na Câmara construir. Bom, Marcos, nós tomamos todos os cuidados. Primeiro, a regra de ouro da PEC 110 é não tirar recursos da União, Estados e municípios. Então, nós queremos fazer, com base no que arrecadou nos últimos anos, faz um percentual de cada unidade, né, com aquilo, a arrecadação líquida, né, fora já feitas as transferências, e projeta por 5 anos isso. Então, a mesma arrecadação. Então, esse é um ponto importantíssimo, né? Segundo, os governadores aderiram à proposta, o secretário de Fazenda, e fizeram uma carta. Eu fui lá, peguei item por item da carta e atendi. Um fundo de desenvolvimento regional de 3% da arrecadação está lá. O fundo para exportação, com o fim da Lei Candir, e assim mesmo, os estados exportadores líquidos precisam ser compensados, porque eles ajudam a economia brasileira. Então, criei um fundo de 10 bilhões. O PASEP, que vai deixar de existir, na minha proposta, parece que também na do governo agora, 10 bilhões que eu coloco como investimento. A manutenção dos atuais fundos, no valor de 43 bilhões, estão lá consignados. A criação de um fundo, que eu copiei do modelo canadense, que eu gosto muito do Canadá. O Canadá é o meu modelo, que eu gostaria que o Brasil tivesse, né? Solidário, fraterno, né? O governo dinâmico, um governo que tem uma dinâmica muito especial, que é o Fundo de Equalização para a receita por habitante que seja menor do que a média, para os estados e municípios. Então, o IVA dual. Então, nós já antecipamos a todas as questões. O importante, como tem muita gordura trans no sistema tributário, eu falei de 500 bilhões que vai diminuir, mas ele tem muito mais. Ele deve chegar de gordura trans a uns 700, 800 bilhões por ano. Então, nós podemos realinhar toda a situação, dar um ganho para os municípios, que eu fiz lá transferindo, né, alguns tributos patrimoniais para o município, realocando essa carga. É aí que eu chamo da reengenharia. Então, com toda a tranquilidade, isso nós podemos sentar à parte. Já sentei com os municípios outro dia, viu, Espada, né? Com o Cássio e o Hélio aí do Fisco de São Paulo, que há uma tentativa de deixar o ISS separado, etc. Eu falei, não faça isso. O ISS é tão pequeno no contexto da arrecadação nacional, ele não chega a 1% do PIB numa arrecadação de 33%, de 35%. Então, é melhor, né? É como querer resolver o PIS/COFINS sozinho, né? Então, eu digo assim, não haverá perda e haverá redução de carga tributária para o consumidor, porque exatamente a hora que nós limparmos essas gorduras trans desse obeso mórbido que tem no sistema tributário, principalmente na base de consumo, nós vamos dar um sistema muito mais justo, né? Limpo para as empresas trabalhar e progredir, gerar emprego, melhores salários, vão ter mais lucro, e diminuir a carga tributária do consumidor. Com isso, teremos crescimento econômico de 6%, 7% ao ano e mais impostos, que é a única forma, viu, Espada, de diminuir a dívida pública, é fazer o Brasil crescer. Claro, contendo as despesas. Mas eu não vejo muito problema nas despesas, porque nós já temos a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, e todos os governantes estão muito preocupados em conter a despesa.
Eu vejo agora o grande problema central da economia brasileira é o sistema tributário, que ocupa hoje mais de 50%, né, da solução do problema, até 2/3. Resolve o sistema tributário, sinaliza para o mundo e para o Brasil, a economia volta a crescer, o Brasil volta a ser a bola da vez no mundo. Essa é a minha expectativa. Eu já apresentei esse projeto para todas as embaixadas, os seus adidos comerciais, as empresas estrangeiras, já apresentei em Washington, já apresentei em Nova York, né? E tenho estado em contato com todos os segmentos econômicos do país diuturnamente. Aqui em casa hoje é um bunker do desenvolvimento brasileiro, da retomada da economia. Eu faço lives como essa, 3, 4 por dia, e assisto todas que tem, que são interessantes. Então, eu estou muito afiado e pronto para ajudar o Brasil, ajudar o governo Bolsonaro, o Guedes, o Senado, a Câmara, os trabalhadores, como a nossa PEC resolve todas as situações dos auditores, do fisco brasileiro, municipal, estadual e federal, criando o IVA dual. Nós acomodamos tanto a Receita Federal quanto os estados e municípios. Quem que pensou nisso? Nós estamos trabalhando há anos com esse pessoal, né, Espada? É isso aí, amigo. Obrigadão aí por tudo, viu? Valeu. Marcos, se quiser que eu responda a questão dos benefícios fiscais, eu acho importante, mas eu queria só elogiar mesmo o trabalho incansável do Raul. Ele tem sido fundamental nesse debate. É um debate que começou muito travado e, graças a esse diálogo, esse caminho, essa saga dele, a gente conseguiu aparar arestas, aproximar pessoas que não conseguiam conversar antes, e hoje nós temos um diálogo possível. E tem ouvido as partes. Realmente, a questão dos auditores fiscais e do fisco, da administração tributária, ele é a única PEC que tem uma solução para um trabalho harmônico, integrado entre os fiscos, para ter uma administração tributária centralizada, a gente não ficar o contribuinte recebendo numa semana fiscalização estadual, na outra municipal, na outra federal, na outra estadual do outro estado que também fiscaliza, e aí vai. Mas, Marcos, você tocou na questão central, que é o benefício fiscal. Esse tem sangrado os cofres públicos. A gente tem um sistema tributário, como o Raul falou, o CTN é de 66, então a gente tem mais de 50 anos de acomodações de pressões populares, e muitas vezes o sistema político é capturado, né, pelo sistema empresarial, que os políticos ficam reféns dessa barganha, porque os governadores eles querem atrair emprego para justificar a sua reeleição. E o que atrai emprego é trazendo empresa, e aí eles usam o sistema tributário para isso, mas nem sempre de forma legítima e nem sempre a bem da população. Haja vista que a lei de responsabilidade fiscal exige que, para dar um benefício fiscal, tem que mostrar de onde estão vindo os recursos para suplantar, e também o benefício, a função social daquele benefício fiscal, isso a gente não tem. A situação se agravou muito. Você falou da Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas abre mão de aproximadamente 60% da sua receita. É uma coisa muito grande e incontornável. A gente não consegue hoje, com o atual sistema, contornar essa questão, porque isso já foi dado, e para você voltar atrás é muito difícil, a pressão social é muito grande. Tem o problema do nosso ICMS ser cobrado na origem e não no destino, como deve ser, e o IVA, o IBS, trata da cobrança no destino, que é o mais correto. Se é um imposto sobre o consumo, que pague e seja de direito o Estado onde está havendo o consumo daquele produto e não onde está produzindo. Não é um imposto sobre a produção que diminui a nossa competitividade. E também, por ser na origem, facilita você fazer esse canibalismo, essa guerra fiscal, que é uma guerra fratricida entre os estados. É fácil você aliciar uma empresa para mudar o CEP dela, sair de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro, para Minas, para Pará. Enquanto que o mercado consumidor, você não consegue alterar com uma redução de alíquota. As pessoas não mudam de cidade porque no outro estado tem uma tributação menor. O emprego, a família, ela está sediada naquele estado. Então, a tributação no destino ajuda. Outra questão que piora muito o nosso sistema tributário,
hoje? A questão do débito e crédito, porque um Estado tem que honrar o crédito dado por outro Estado. E muitas vezes é dado em crédito outorgado, sem recolher. Então, um Estado fala, ó, muda a sua empresa para cá, que eu vou te dar um crédito de 12%. Mas você não precisa pagar nada, você paga só 1 e eu te dou crédito de 12%. E aí aquela empresa vende para outro Estado e o outro Estado tem que honrar os 12%, mesmo não tendo sido recolhido. Então, fica assim, uma guerra que você dá um benefício com um chapéu do outro. E aí vem o STF, que vê decisões pontuais, não vê o todo do sistema e convalida esses benefícios fora do CONFAS, vem a lei complementar beneficiando e alargando esses benefícios, podendo um Estado colar o benefício do outro. Então, assim, o sistema nosso está caótico. Como o Raul falou, ele usou a palavra manicômio tributário. Eu acho que é pior que o manicômio, porque o manicômio você pode, pelo menos, tentar fugir. O sistema tributário não tem escapatória, você tem que enfrentá-lo. É pior e a gente vem sofrendo. Agora tem Ninguém escapa dos impostos e da morte, né? Da morte. Agora, tem benefícios que são bons, como o que o Raul citou, uma isenção personalizada. Isso é sensacional. E o nosso sistema tributário permite isso e a gente não implantou ainda. O Rio Grande do Sul está propondo, a PEC 110 propõe, a PEC 45 propõe. O que é? Cobra de todo mundo, só que calcula quanto que as classes mais baixas estão arcando com o tributo e devolve para ele na conta corrente, fazendo uma isenção cirúrgica para quem precisa. E aí melhora o consumo, aquelas pessoas que recebem vão consumir imediatamente, ativando a economia. Bacana. Nós estamos acabando o tempo, infelizmente, nós já até passamos um pouquinho, eu sempre assumo compromisso com os amigos que participam da conversa de ser pontual numa hora. Mas eu vou passar a palavra para os dois para uma exposição final, perguntando o momento. Acreditam que dessa vez sai a reforma? Tem confiança nisso? Essa vez passa? Sim. Eu deixo para o Raul responder. Eu acho que sim. E já agradecendo pela participação, querido. Eu também agradeço o seu convite, a participação do Espada, que é já um amigo de longa data, debatedor das mesmas causas, e você também, Marcos, dizendo, vamos sair melhores dessa pandemia do que entramos? Com certeza absoluta. Nós estamos mais espiritualizados, nos aproximamos mais de Deus, e o mundo, com certeza, estará mais fraterno e solidário. E o Brasil também. Mesmo essa converseira política toda, eu acredito que nós estaremos muito melhor. O que nós temos que fazer agora? Entendimento, pacificação. Recepcionar essa proposta de uma forma com humildade, né? E a comissão, a Câmara, o Senado, trabalhar isso. Se tivermos bastante tranquilidade, nós sairemos vencedores ainda este ano. E o Brasil vai fazer uma grande mudança de paradigma. A pandemia, a crise econômica, criou um ponto de mutação. Quer dizer, é uma janela enorme de oportunidade para as mudanças do país. Não só na área econômica, tributária, mas também na área social, educacional, de saúde. Como você colocou, Marcos, o sistema de saúde, o SUS, provou que estava aí salvando vida e muito mais agora, que salva de pobre e de rico, igualmente, o SUS. Então, agora, vamos fortalecer o SUS. Vamos desonerar a tributação de remédio, né, de máquina, equipamento. Vamos dar condição para que o SUS realmente seja o grande sistema, que aquelas famílias que têm um pouco mais dificuldade de pagar plano de saúde não precisa estar pagando plano de saúde e fique no SUS, né? É isso que nós queremos, melhorar a educação, a saúde, segurança, a justiça do Estado brasileiro. Só de limpar esses 50 milhões de execuções, ela vai para zero. Só fica o contencioso que é importante, né? O contencioso legítimo que tem no mundo inteiro é o contencioso tributário legítimo. Não, eu devo, não pago, pago quando puder, vou parcelo, não pago. Eu acho que é uma grande mudança de paradigma. E eu acredito
na força do Congresso. Aliás, todas as grandes reformas econômicas foram aprovadas, feitas pelo Congresso, né? Eu me lembro da Lei Candir, nasceu no Congresso, o Simples primeiro, depois o Super Simples, nasceu no Congresso, a Trabalhista estava lá no Congresso, a Previdenciária estava no Congresso, a Tributária está no Congresso, que a iniciativa é antiga. A política. Então, o Congresso, com todo mundo xinga, né? Ela é como da música, tapas e beijo. Você dá tapa, mas quer que o Congresso faça o que tem que ser feito. Então, eu estou convencido que o Congresso, que votou a Previdência, que é difícil, vai votar a tributária para o Brasil, para que o Brasil volte a ser uma nação respeitada no mundo. Eu tenho sempre nas lives, deputado, de falar sobre o Congresso. É preciso reforçar a imagem e a importância do Congresso Nacional como uma casa legítima, democrática, de debates e de discussões do interesse da sociedade. Não tenho dúvida nenhuma mesmo. E, enfim, o Congresso começou, de uns tempos para cá, assumiu o seu verdadeiro papel. Que não fazia. E ela não negou nada, né, do que o governo precisou. Aprovou tudo que o governo precisou no combate à pandemia, né? É verdade. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez, inclusive por me ajudar a montar essa live, querido amigo. E mesma coisa, mesma pergunta para você. Que esperança você tem? Vamos conseguir essa tão sonhada reforma? Sim, eu estou otimista. Nós vivemos um momento único, como eu disse, né? O governo federal se alinhou, ele poderia ter mandado uma outra PEC, não. Ele mandou uma lei complementar reforçando as PECs que já estão no Congresso, né? O IVA dual da PEC 110, alguns princípios da PEC 45. E o desafio é esse. Um debate político não pode ter vencedores e perdedores. A gente tem que somar, escutar. A política é essa arte, né, de encontrar soluções, de debater, e cabe ao Congresso. Trazendo uma mensagem como o Raul fez, trazendo um momento que a gente vive, inesquecível na história, essa pandemia. Tenho certeza que por muitos anos a gente vai olhar para trás e vai lembrar desse momento. A gente não pode lembrá-lo e contabilizá-lo só pelo número de mortes, só pelo número de contaminados, de queda do PIB, de desemprego, de quebra do número de empresas. A gente tem que aproveitar a oportunidade. A crise é sempre uma oportunidade. Eu creio que daqui 10, 20, 50 anos a gente vai olhar para esse momento da história e falar, foi difícil. Realmente foi um momento muito difícil. Perda de entes queridos, de isolamento. Porém, isso trouxe mais fraternidade, mais solidariedade e, quem sabe, um sistema tributário mais justo, mais isonômico. É um momento, sim, para a gente conseguir avançar. Tem tudo para fazer e eu estou confiante. Eu sei que é um debate difícil, é um debate muito difícil, mas é a primeira reforma, é a reforma estruturante. Deveria ter sido discutido questão tributária antes da trabalhista, antes da previdenciária. Primeiro, dimensionar o quanto a gente tem de arrecadação para a gente ver qual é o tamanho do Estado que a gente quer. O importante não é se o Estado é grande ou pequeno, e sim se ele funciona. A gente precisa de arrecadação para fazer esse Estado mais eficiente. Então, estou otimista e fé, foco e força, parafraseando meu amigo Howley. Foco, força e fé em Deus. Mas eu tinha esquecido. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que participaram, aqueles que estiveram acompanhando, gostaram da conversa. Lembra de curtir a página e compartilhar nossos vídeos. Amanhã, às 10 horas, vamos ter uma outra conversa muito importante. Será conosco o senador Wellington Fagundes, que foi o autor do projeto que se transformou no Estatuto do Idoso. Também estará conosco o secretário nacional da Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, secretário Antônio Costa, e a querida amiga Adriana Viel, que presidiu nas nossas gestões na OAB de São Paulo a Comissão da Pessoa Idosa e hoje preside o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Idosa, amanhã às 10 horas da manhã. Forte abraço, boa quarta e, mais uma vez, muito obrigado a todos. Fica com Deus. Um grande abraço também. Obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado a vocês. Deus abençoe a todos e ao Brasil. A nós, isso.